Vamos iniciar com o grupo de trabalho 1. Convido ao púlpito a parlamentar Thalia Duarte para apresentar a proposta referente ao subtema Enfrentamento ao Capacitismo e à Violência. Thalita, a palavra está com você. Minha proposta, o meu tema foi sobre o capacitismo, né? E sobre tudo que o capacitismo ele traz de malefícios para as pessoas neurodivergentes e deficientes, né? A nossa primeira proposta ela meio que exige que uma lei já criada no nosso município entre em vigor, porque ela está somente no papel, mas não há feitos, não há nada que esteja comprovando que essa lei está sendo feita, que é a lei da Semana do Capacitismo, a Semana do Combate ao Capacitismo. Só que essa semana, ela não ocorre no nosso município, mesmo estando nos papéis, tanto que muitas instituições responsáveis por pessoas neurodivergentes e deficientes não conhecem ou não têm o entendimento que existe essa lei, né? E seria interessante que essa lei entrasse em vigor, que essa lei fosse praticada no nosso município, não somente no nosso município, mas também a nível federal, né, entrassem de vigor na nossa federação. Essa proposta, a primeira proposta que a gente tem, ela institui feiras municipais da inclusão, da economia inclusiva. Seria dar continuidade a essa semana, incluindo pessoas que são deficientes ou neurodivergentes, porque o capacitismo só existe na nossa cabeça. Porque eu não posso dizer que você não é capaz de fazer algo, porque eu não sou você. Eu não vivo no seu corpo, eu não sei do que você é capaz, eu não sei os seus limites. Você sabe os seus limites, você sabe aquilo que você é capaz, e você sabe os seus limites. E eu não posso ditar isso de você. Então, seria injusto eu dizer para uma pessoa que tem deficiência que ela não é capaz, ou para uma pessoa que é neurodivergente que ela não é capaz só por conta da sua neurodivergência ou da sua deficiência, sendo que ela é capaz sim, e muitas das vezes tem muito mais capacidade do que uma pessoa atípica, né? Ela tem, às vezes, melhor organização, ela sabe organizar o tempo dela muito melhor, e eu não posso ditar que você não sabe fazer isso. Você pode ditar aquilo que você quer. E por que não essas pessoas com deficiência e neurodivergência não podem ditar se elas são capazes ou não? Então, o capacitismo, ela está na nossa cabeça e não na nossa vivência, porque na nossa vivência não é uma realidade. A nossa próxima proposta é a Lei de Igualdade de Oportunidade. Por que a Lei de Igualdade de Oportunidade? A pessoa que tem, às vezes, uma neurodivergência ou uma deficiência, quando ela vai enfrentar um processo seletivo para entrar em uma empresa, infelizmente, ela não conclui esse processo, porque as pessoas veem que ela não são capazes, sabe? Só por ela ter um laudo, que, às vezes, assim, ela tem uma dificuldade, às vezes, de entender rapidamente, ou de uma dificuldade, às vezes, no andar e tudo mais, a empresa já nega, entende? Isso não é uma coisa certa. E essa lei, ela visa garantir, por meio de legislação específica, a oportunidade e a igualdade de pessoas com deficiência intelectual no processo de recrutamento, seleção, contratação, permanência e progressão profissional, prevenindo as práticas capacitistas. É como eu havia dito antes, eu não posso ditar os seus limites, você pode ditar os seus limites. E como qualquer ser humano, eu tenho as minhas dificuldades e eu tenho o ponto que eu sou mais... Como eu posso explicar? Tem um ponto que eu domino mais, eu sou mais dominante em algo. E, às vezes, a outra pessoa é mais dominante em outra coisa. E isso é do ser humano, nós somos diferentes, nós somos únicos, cada ser humano é único. Então, cada um domina uma área. Então, seria muito, assim, seria muito, como eu posso dizer?
seria muito ser sem noção da minha parte de estar para você que você não pode entrar numa empresa só porque você tem um laudo. Isso não é certo. Isso não é uma coisa que deva acontecer, principalmente numa cidade como Manhuaçu, que é uma cidade que vem crescendo cada vez mais. Então, quanto mais a gente combater o capacitismo, melhor vai ser a convivência de pessoas com pessoas. É isso. Tá bom, agora só para recapitular, a proposta 1 é a instituição da Feira Municipal Inclusão da Economia Inclusiva e a 2 é a Lei de Igualdade de Oportunidade. Como a Thalia, ela trouxe 2 propostas, a gente vai escolher uma dessas 2 propostas para a gente discutir. Quem prefere a 1, levanta a mão. Todo mundo está de acordo com a 2, então? Alguém tem alguma manifestação? Não que a primeira não seja importante, né? Mas eu acho que a segunda tem mais efetividade, é algo que está mais presente no dia a dia das pessoas. Então, eu acho que ela é mais essencial do que a primeira. Uma coisa que eu queria saber bastante sobre a questão da lei era como que nós, jovens, poderíamos promover mais leis assim, por exemplo. Como que seria o nosso apoio nessa questão política? O nosso apoio nessa questão política seria, né, como eu posso dizer, como eu posso explicar para vocês? Então, às vezes, aquilo que não é visualizado, aquilo que não é mostrado, muitas das vezes não é cobrado. Então, aquilo que você não me cobra, eu não vou fazer falta de te entregar algo que você não me cobra. Então, a nós, jovens, a gente poderia cobrar essa lei, porque se existe, tem que ser cobrado. E se não está sendo feito, tem que ser cobrado mais ainda, porque se é uma lei, tem que entrar em vigor e ponto final. Independente se... mas o nosso Estado não está preparado. Se o Estado não estivesse preparado, não haveria uma lei para isso. Então, é exatamente isso. Tem que ser cobrado. Se você... É como eu disse, se você não chegar e falar assim, olha... eu quero isso, se você não me cobrar, eu não vou sentir falta nenhuma de te entregar isso. Então, tem que ser mais cobrado. Nós, jovens parlamentares, nós estamos aqui para isso, para principalmente cobrar da política e dos órgãos responsáveis para que sejam feitas essas leis. Alguém tem alguma sugestão ou manifestação sobre a proposta? Qual teria a melhor integração? Vamos lá. Particularmente eu, mas o nosso grupo, a gente veio apresentando as 2 porque a gente achou as 2 de grande importância, tanto a 1 quanto a 2. Só que, se for para criar uma proposta que precisa entrar em vigor por estar, muitas das vezes, dificultando ou colocando algumas pessoas para trás, eu votaria na proposta 2, porque... eu preciso ter a minha independência financeira. E por que uma pessoa que tem neurodivergência ou deficiência não pode ter? Então, é como eu havia dito, eu não posso ditar os seus limites. Se eu tenho, o que te impede de ter também Não é igualdade? Então, a gente trabalha com igualdade. A gente tem que colocar em prática a igualdade. Entende? Como que as feiras municipais de inclusão funcionariam? O que você colocaria? Então, que é isso que eu estou pensando. As feiras municipais, ela ocorreria como a nossa... Como toda feirinha, como a gente tem a feira gastronômica, a gente tem as feiras de artesanato, a feira municipal seria a mesma coisa. Só que isso traria um viés econômico para essas pessoas, como toda feira traz um viés econômico para os seus donos que estão ali na feirinha. Agora a gente vai escolher uma das 2 propostas que ela passou para a gente levar para a etapa regional. Quem é a favor da 1, levanta a mão. Todo mundo concorda com a 2? Então tá bom. Excelente. Então, a proposta foi aprovada por unanimidade.